Você passou a vida inteira orando para um Deus que te disseram estar lá fora, ajoelhado em igrejas frias, olhando fixamente para o céu, pedindo, implorando, esperando que ele te escutasse de algum lugar distante e inatingível. E nada mudou. Sabe por quê? Porque te contaram uma história incompleta. Rudolf Steiner descobriu a verdade que a instituição religiosa convencional escondeu por quase 2000 anos. Deus não está fora de você. Ele nunca esteve. A presença crística interior vive dentro do seu ser essencial neste exato momento. E quando você entender isso, quando você aprender o método que vou revelar, tudo muda. Suas orações deixam de ser súplicas vazias, lançadas ao vazio, e se tornam um diálogo direto com a força divina que pulsa no centro do seu ser. A dor que você sente não é coincidência. Aquele vazio espiritual que aperta o peito nas madrugadas insones. A sensação de que suas palavras não chegam a lugar nenhum. A frustração de ver outras pessoas falando de conexão com o divino enquanto você se sente cada vez mais distante. Isso não acontece porque você não é digno. Não é porque Deus não te ama. É porque te ensinaram a procurar no lugar errado. Te ensinaram a ser um buscador autêntico quando você nasceu para ser um santuário interior. Steiner passou 28 anos investigando o mundo espiritual através da clarividência treinada. Ele não acreditava em crenças limitantes. Ele investigava, e o que ele descobriu destrói a base de tudo que a religião tradicional construiu. Em 1909, durante uma palestra em Roma, que foi censurada pela Igreja Católica durante décadas, Steiner disse algo que mudou a vida de quem estava presente. O Cristo histórico, aquele homem que caminhou na Terra Santa há 2000 anos, foi apenas a manifestação física de algo muito maior. A presença crística interior. A força divina que permeia todo o universo e habita no centro de cada ser humano consciente, não em alguns escolhidos, não em santos, em você, agora. Enquanto lê estas palavras, a igreja não gosta disso, nunca gostou. Porque se você descobrir que o divino mora em você, para que precisa de intermediários? Para que precisa de padres, pastores, templos de mármore e dízimos? A estrutura inteira de poder religioso desmorona quando você entende que o templo verdadeiro é o seu ser essencial. Por isso censuraram Steiner. Por isso queimaram bibliotecas inteiras de conhecimento gnóstico. Por isso criaram essa ideia de um Deus distante, julgador, inalcançável, porque um Deus dentro de você te torna poderoso. E poder espiritual nas mãos do povo sempre assustou quem lucra com a ignorância. Mas espera. Antes de continuar, você precisa entender algo que vai fazer tudo fazer sentido. Steiner descobriu que o ser humano não é só o corpo físico que você vê no espelho. Você é composto de 4 corpos. O corpo físico, sim, mas também o corpo etérico, que mantém suas funções vitais, o campo emocional, onde vivem suas emoções e desejos, e o ser essencial. Esse eu com letra maiúscula que Steiner sempre enfatizava. O ser essencial é o núcleo divino. É onde a presença crística interior habita. É a centelha de Deus que você carrega desde o momento em que sua alma encarnou neste plano. Então, quando você ora olhando para cima, o que está acontecendo? Você está usando seu campo emocional, cheio de medos e desejos do ego, para tentar alcançar algo que já está dentro do seu ser essencial. É como morar numa casa de 3 andares e passar a vida gritando pela janela do primeiro andar, pedindo para alguém te dar o que está guardado no terceiro. A chave sempre esteve com você. Só te ensinaram a procurar no quintal do vizinho. Agora vem a parte que incomoda.
A oração tradicional, aquela que você aprendeu de joelhos na igreja, não funciona. Não do jeito que te disseram, porque ela parte de uma premissa falsa. A premissa de que você é pequeno e Deus é grande. De que você é indigno e precisa implorar. De que há uma distância intransponível entre você e o divino. Steiner dizia que essa é a maior mentira espiritual já contada. Não existe distância. Nunca existiu. O que existe é ignorância sobre sua própria natureza. Você sabe qual é o problema de 99% das pessoas que rezam? Elas rezam com o ego, com o medo, com a carência. Elas usam palavras memorizadas sem entender o que significam. Repetem fórmulas como robôs espirituais e depois se perguntam por que nada acontece, porque Deus não responde. Mas Deus sempre responde. A presença crística interior dentro do seu ser essencial está sempre comunicando. O problema é que você está tentando ouvir com os ouvidos do campo emocional, cheio de ruído emocional, em vez de silenciar e descer ao templo interior onde a voz divina ressoa. Steiner ensinou um método. Não é complicado. Mas exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Exige que você abandone a ideia de ser vítima espiritual, que você pare de terceirizar sua conexão com o divino, que você assuma responsabilidade pela sua própria evolução espiritual. Porque quando você entende que Deus mora em você, entende também que você é co-criador da sua realidade. Não mais um cordeiro esperando ser salvo, mas um ser em processo de despertar para a sua própria divindade. E aqui está o primeiro passo que a igreja jamais vai te ensinar. Steiner chamava isso de atenção plena mental. Parece simples, mas é revolucionário. Durante 5 minutos por dia, você senta em silêncio e apenas observa seus pensamentos. Não julga, não reprime, não se identifica, apenas observa, como se estivesse vendo nuvens passando no céu da sua consciência. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você começa a perceber que você não é seus pensamentos. Você é o observador, e esse observador é o seu ser essencial começando a despertar. 99% das pessoas vivem inteiramente identificadas com a tagarelice mental, com o fluxo constante de preocupações, medos, desejos, julgamentos. Elas acham que essa voz é quem elas são. Por isso, quando tentam orar, essa mesma voz neurótica é quem conduz a oração. É o ego conversando com o ego, criando um monólogo interno que nunca alcança o ser essencial. Muito menos a presença crística interior que habita nele. Mas quando você pratica a atenção plena mental, algo extraordinário começa a acontecer. Surge um espaço, um silêncio entre os pensamentos. E nesse silêncio, pela primeira vez talvez em toda a sua vida, você ouve, não com os ouvidos físicos, não com a mente tagarela, você ouve com aquilo que Steiner chamava de órgãos espirituais do ser essencial. E o que você ouve é a presença. A presença do divino que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você parasse de gritar e começasse a escutar. Steiner dizia que o maior obstáculo para a evolução espiritual do ser humano moderno é o barulho interno. O barulho do campo emocional dominado pelas forças da ilusão, que te mantém preso em desejos e ilusões, e o barulho do corpo físico dominado pelas forças da materialidade, que te prende na matéria e te faz esquecer do espiritual. Entre essas duas forças, no centro equilibrado, vive o Cristo. Não o Cristo histórico da igreja, mas a presença crística interior do seu ser essencial. Imagine que, por toda a sua vida, você rezou para um divino interior distante, lá no alto, ajoelhado nos bancos da igreja com os olhos fixos no teto, suplicando por uma resposta que nunca veio. Sabe por quê? Porque te contaram uma história incompleta.
Rudolf Steiner desvendou um segredo milenar que a instituição religiosa convencional preferiu manter oculto. O divino interior não é um ser distante que paira sobre nós. Ele reside dentro de você. A presença crística interior habita o seu ser essencial, nesse exato instante. E quando essa verdade te libertar, quando você dominar a técnica que estou prestes a revelar, sua vida nunca mais será a mesma. Suas orações deixarão de ser meros pedidos ecoando no vazio e se transformarão em um diálogo íntimo com a força divina que reside no âmago do seu ser. Um bate-papo direto com o Criador que vive dentro de você. E essa presença crística interior só se manifesta quando você aprende a criar silêncio interior. Agora talvez você esteja pensando, mas se o divino interior está dentro de mim, por que eu me sinto tão vazio? Por que minha vida não mudou? Por que ainda sofro? E aqui vem uma verdade difícil que Steiner nunca escondeu. O divino interior está em você. Não significa que você já despertou para isso. A centelha divina está presente em todo ser humano, mas na maioria das pessoas, ela dorme, coberta por camadas e camadas de condicionamento, de trauma, de crenças limitantes que a instituição religiosa convencional ajudou a instalar. É como ter um tesouro enterrado no quintal da sua casa, mas passar a vida mendigando dinheiro na rua. Porque ninguém nunca te disse que o tesouro existe, a informação que vou te dar agora vale mais do que qualquer teologia ensinada em seminários. A presença crística interior dentro do seu ser essencial está sempre ativa, sempre presente, sempre emanando luz, sabedoria e amor incondicional. Mas ele não vai invadir seu campo emocional cheio de ego e medo. Ele espera. Espera que você crie as condições para que a conexão aconteça. Quais condições? Primeiro, silêncio. Não silêncio externo, apenas você pode estar numa floresta silenciosa e ter uma mente gritando. Silêncio interno. Aquela quietude profunda que surge quando você para de se identificar com a tagarelice mental. Segundo, presença. Você precisa estar aqui. Agora, não perdido em memórias do passado ou fantasias do futuro. A presença crística interior só se manifesta no eterno presente. Terceiro, rendição do ego, não de quem você é, mas da ilusão de separação. Da mentira de que você é um fragmento isolado num universo hostil, Steiner ensinava um exercício que ele chamava de Eu sou o eu sou. Parece estranho quando você lê pela primeira vez, mas a profundidade disso é abissal. Você senta em silêncio, respira profundamente 3 vezes, levando a consciência para o centro do peito. E então repete internamente: Eu sou o eu sou. Não é afirmação, não é autossugestão, é reconhecimento. Você está reconhecendo a presença do divino em você, o ser essencial observando a si mesmo através da consciência, desperta. Nas primeiras vezes, nada acontece. Ou parece que nada acontece. Porque o campo emocional está acostumado a sensações dramáticas, a emoções intensas, mas o que está acontecendo é sutil, é uma mudança de frequência, como sintonizar um rádio numa estação diferente. Você está saindo da frequência do ego, onde tudo é carência e medo, e entrando na frequência do ser essencial, onde habita a paz que excede todo o entendimento, e aí, depois de alguns dias ou semanas praticando, algo muda. Você percebe que há momentos durante o dia em que uma sabedoria surge do nada, uma resposta para um problema que você não estava tentando resolver conscientemente, uma sensação de estar sendo guiado. Pequenas sincronicidades começam a aparecer,
E você entende, não intelectualmente. Você sente. Aquilo que estava adormecido começou a despertar. A presença crística interior dentro de você está gradualmente se manifestando na sua consciência cotidiana. Mas tem algo que Steiner alertava e que a maioria das pessoas que trilham o caminho espiritual ignora. Despertar o ser essencial atrai resistência. Resistência interna e externa. Interna porque o ego, acostumado a comandar o show, não quer perder o controle. Ele vai criar 1000 desculpas para você parar de praticar. Vai dizer que isso é bobagem, que não está funcionando, que você tem coisas mais importantes para fazer. E resistência externa, porque quando você começa a brilhar com a luz do Cristo interior, as forças que lucram com sua escuridão não gostam. Steiner chamava essas forças de forças da ilusão e forças da materialidade. Não são diabinhos com chifres, são princípios cósmicos. As forças da ilusão é a força que te puxa para cima, para o ilusório, para os devaneios espirituais sem base, te faz acreditar que você já é iluminado, quando ainda está no começo do caminho. As forças da materialidade é o oposto. Te puxa para baixo, para a matéria pura, para o materialismo que nega qualquer dimensão espiritual. Te faz acreditar que tudo é só química cerebral e acaso. Entre essas duas forças, caminha o Cristo. E caminhar com o Cristo significa equilíbrio, nem fugir do mundo, nem se afogar nele. Então, quando você começa esse trabalho de despertar o ser essencial, de ativar a conexão com a presença crística interior dentro de você, prepare-se. As forças da ilusão vão te tentar com orgulho espiritual, com a ideia de que você é especial, superior aos outros porque conhece esses ensinamentos. E as forças da materialidade vão te tentar com dúvida, com cinismo, com a voz que diz que nada disso é real, que você está perdendo tempo, que deveria focar em coisas práticas. Reconheça essas vozes quando aparecerem e escolha o caminho do meio, o caminho do Cristo, que é o caminho do amor consciente. Amor consciente não é sentimentalismo, não é aquela emoção açucarada que a igreja vende, é reconhecimento. Reconhecimento de que a mesma presença crística interior que vive em você, vive em todo ser humano. Mesmo naqueles que te machucaram, mesmo naqueles perdidos em ignorância, a centelha divina está lá. Talvez tão enterrada que parece inexistente, mas está. E quando você desperta para o Cristo em você, naturalmente começa a enxergar o Cristo adormecido nos outros. Não com pena, mas com compaixão, que é diferente. Pena é olhar de cima para baixo. Compaixão é reconhecer que você também já esteve perdido, que a única diferença entre você e aquela pessoa sofrendo é que você teve acesso a um conhecimento que ela ainda não teve. E então surge, naturalmente, o desejo de compartilhar, não de evangelizar, não de converter, mas de semear, de plantar pequenas sementes de verdade, que talvez um dia germinem, quando aquela alma estiver pronta. Mas voltando ao que realmente importa, o método, porque informação sem aplicação é entretenimento espiritual. E entretenimento espiritual não desperta ninguém. Então, até agora você aprendeu sobre atenção plena mental, sobre o exercício eu sou o eu sou. Mas tem mais. Steiner ensinava que o ser humano precisa trabalhar seus corpos de forma gradual. Você não vai pular direto do campo emocional cheio de caos emocional para o ser essencial plenamente desperto. É um processo, e esse processo tem etapas. A primeira etapa é purificação do campo emocional,
Isso significa observar seus padrões emocionais, não para reprimi-los. Repressão é coisa de instituição religiosa convencional e só cria sombras que depois voltam com força dobrada. Mas para compreendê-los, quando você sente raiva, em vez de se identificar e agir a partir dela, ou reprimi-la com culpa, você observa. De onde vem essa raiva? O que ela está protegendo? Qual medo está por trás? 99% das suas emoções negativas são defesas do ego, tentando proteger uma autoimagem frágil. Quando você entende isso, quando realmente entende, a identificação com essas emoções começa a diminuir. Elas ainda surgem. Você é humano. Mas você não é mais arrastado por elas, como uma folha na correnteza. Você as sente, compreende e escolhe como responder, em vez de reagir automaticamente. Isso, meus amigos, já é uma manifestação do ser essencial, porque o ser essencial não reage, ele responde com sabedoria, com amor, com clareza. E quanto mais você pratica essa observação compassiva dos seus próprios estados internos, mais o seu campo emocional se purifica. E quanto mais purificado o campo emocional, mais ele se torna um veículo transparente para a luz do ser essencial, em vez de um filtro opaco que distorce tudo. A segunda etapa é o que Rudolf Steiner chamava de controle do pensamento. Não controle no sentido de reprimir pensamentos negativos, mas no sentido de você escolher no que focar. A mente humana não treinada é como um sague pulando de galho em galho no Parque Ibirapuera. Pensamento aleatório após pensamento aleatório, a maior parte deles inútil ou prejudicial. Controle do pensamento significa que você, o observador, o ser essencial, escolhe deliberadamente focar em algo construtivo e mantém o foco, mesmo quando o sague mental tenta te arrastar para outra direção. Um exercício simples, mas poderoso, que Steiner ensinava. Escolha um objeto simples, uma vela, uma pedra, uma flor, e durante 5 minutos, mantenha sua atenção totalmente nesse objeto. Observe cada detalhe. Quando a mente vagar, e ela vai vagar, gentilmente traga de volta, sem julgamento, sem frustração. Isso parece bobo, mas está treinando algo profundo. Está treinando sua capacidade de direcionar a energia da atenção. E energia segue a atenção. Quando você domina sua atenção, começa a dominar sua realidade. Porque aqui está outra verdade que Steiner revelou e que poucos entendem completamente. Pensamento é força criativa, não metaforicamente, literalmente. Cada pensamento que você sustenta cria uma forma no mundo astral, uma forma que atrai energias correspondentes. Pensamentos de medo criam formas astrais de medo, que atraem mais experiências de medo. Pensamentos de amor criam formas de amor, que atraem mais amor. Você não está apenas reagindo à realidade, você está constantemente criando realidade, através da qualidade dos seus pensamentos sustentados. Então, quando a instituição religiosa convencional te ensina a ter medo do divino interior, a te sentir indigno, a focar em pecado e condenação, o que está acontecendo? Você está criando formas astrais de indignidade e separação, que perpetuam exatamente a experiência de estar separado do divino. É um ciclo vicioso. E a única forma de quebrar esse ciclo é entender que o divino nunca esteve separado de você. É entender que sua verdadeira natureza, o ser essencial, é pura luz. E então começar a alimentar pensamentos que refletem essa verdade, em vez de pensamentos que refletem a mentira da separação. E agora sim, o segredo sagrado, a parte que a igreja destruiu.
Steiner descobriu que existe um método específico de oração, que não é súplica, que não é pedido, que é ativação. Ativação consciente da presença crística interior, dentro do ser essencial. E essa ativação muda tudo, porque quando você ativa essa presença, você não está mais pedindo para algo externo resolver seus problemas. Você está acessando a sabedoria divina que já está em você e permitindo que ela te guie. O método tem 4 passos. Primeiro passo: silenciamento. Você senta em postura confortável, fecha os olhos e dedica os primeiros 5 minutos apenas observando a respiração, não controlando, observando. Sinta o ar entrando pelas narinas, sinta enchendo os pulmões, sinta saindo. E sempre que a tagarelice mental vagar, gentilmente traga de volta para a respiração. Isso não é preparação, isso já é o trabalho. Você está treinando a capacidade de direcionar a atenção, de criar silêncio interno. Segundo passo: descida ao coração. Depois que o silenciamento aconteceu, depois que a tagarelice mental diminuiu, você leva a consciência para o centro do peito, não o coração físico, mas o centro energético que Steiner chamava de chakra cardíaco. Você visualiza uma luz dourada nesse centro, pequena no início, mas pulsante, viva, e a cada respiração, essa luz cresce, se expande, ilumina todo o peito, desce para o abdômen, sobe para a garganta. Essa luz é a manifestação da presença crística interior. Ela sempre esteve ali. Você só está tornando-se consciente dela. Terceiro passo: o reconhecimento. É aqui que você usa as palavras. Mas não são palavras de súplica. São palavras de verdade. Você repete internamente, com total presença, com total certeza: eu sou o santuário interior da presença crística interior. O divino interior vive em mim. Eu e o divino somos um. Não diga isso esperando que se torne verdade um dia. Diga reconhecendo que sempre foi verdade. Você não está criando essa realidade. Você está despertando para ela. E a repetição dessas palavras com consciência plena, a partir do silêncio que você criou, tem poder. Poder de dissolver as camadas de crenças limitantes que escondiam essa verdade. Quarto passo: a escuta. Depois de repetir as palavras por alguns minutos, você para e simplesmente permanece no silêncio, na presença, na luz dourada que agora preenche todo o seu ser, e você escuta, não com os ouvidos, com os órgãos espirituais do ser essencial. Às vezes vem como sensação, às vezes como conhecimento que surge sem palavras, às vezes como voz suave interior. Mas algo sempre vem, porque a presença crística interior está sempre comunicando. Você só precisava criar as condições para ouvir. Steiner dizia que se você fizer isso todos os dias, por apenas 20 minutos, sua vida transforma em 6 meses. Não porque algo externo muda, mas porque você muda. Sua relação com a realidade muda. Você para de se ver como vítima de circunstâncias e começa a se ver como co-criador consciente. Você para de mendigar a um Deus distante e começa a dialogar com o divino interior. E quando isso acontece, sincronicidades se multiplicam, portas se abrem, pessoas certas aparecem. Não porque você está manipulando o universo, mas porque você está alinhado com o fluxo divino, que sempre esteve tentando te guiar. Você acabou de receber uma verdade que a igreja censurou por séculos. Você descobriu que a presença crística interior vive em você. Que oração verdadeira não é súplica, mas ativação consciente dessa presença divina. Esse conhecimento não vem de livros de autoajuda,
vem de 28 anos de investigação espiritual de Rudolf Steiner, de palestras que foram queimadas, de ensinamentos que pessoas arriscaram suas vidas para preservar. Poucos canais têm coragem de trazer essa profundidade, de revelar o que a estrutura religiosa tradicional esconde, porque a verdade incomoda quem lucra com a ignorância. Cada vídeo assim exige pesquisa profunda nos arquivos de Steiner, tradução de textos alemães antigos, conexão de conhecimentos que levam décadas para dominar. Não é só apertar o botão de gravar. Os supertanks ali embaixo não é só apoio. É você dizendo, essa verdade precisa continuar sendo revelada. É você protegendo esse conhecimento. Porque quando você clica naquele coração dourado, você está garantindo que mais pessoas vão descobrir a presença crística interior. Você não é só espectador, você é um guardião da verdade de Rudolf Steiner. Faça parte daqueles que mantêm a antroposofia viva. Agora vem a parte prática. Como integrar isso na vida cotidiana? Porque o despertar espiritual não é fugir do mundo. É trazer a luz do ser essencial para dentro das situações mundanas. Steiner ensinava algo que ele chamava de revisão do dia. Toda noite, antes de dormir, você dedica 10 minutos para revisar seu dia, mas não do jeito normal. Você revisa de trás para frente, do momento presente até o momento em que acordou. Por que de trás para frente? Porque isso tira você do modo automático. Quando você revisa cronologicamente, a mente já sabe o que vem depois. Fica no piloto automático. Mas quando você inverte, precisa estar presente. E nessa presença, você observa. Observa os momentos em que reagiu a partir do ego. Os momentos em que poderia ter respondido a partir do ser essencial. Mas não respondeu. Não para se julgar, para aprender, para que amanhã, quando uma situação similar aparecer, você tenha mais consciência, mais escolha. E tem algo sutil, mas profundo que acontece quando você faz isso todo dia. Você começa a perceber padrões, percebe que certas situações sempre te tiram do centro, certas pessoas sempre ativam certas feridas. E com essa percepção, vem o poder de não ser mais arrastado inconscientemente. Poder de ver a situação chegando e escolher responder diferente. Isso é evolução espiritual real. Não ideias bonitas, mas transformação concreta do seu jeito de ser no mundo. E aqui está algo que poucos entendem. A presença crística interior dentro de você não quer que você seja perfeito. Ela quer que você seja real, autêntico, presente. A instituição religiosa convencional vende perfeição, vende a ideia de que você precisa se encaixar num molde, ser bom, ser certinho, nunca errar. E isso cria neurose espiritual, cria pessoas vivendo de máscaras, escondendo suas sombras, fingindo uma santidade que não sentem. Steiner ensinava o oposto. Ele dizia, seja brutalmente honesto consigo mesmo. Olhe suas sombras, seus medos, suas raivas, suas invejas, não para se condenar, mas para integrar. Porque tudo que você rejeita em si mesmo ganha poder sobre você nas sombras, mas tudo que você reconhece, aceita e traz para a luz da consciência do ser essencial, perde o poder de te controlar. Então, se você quer realmente ativar a presença crística interior dentro de você, comece sendo real, pare de fingir. Pare de tentar ser espiritual do jeito que acham que a espiritualidade deveria ser. Seja você, com suas imperfeições, com suas dúvidas, com suas lutas. Porque o divino em você não precisa que você seja perfeito. Ele só precisa que você seja sincero. Que você traga tudo para a luz. E nessa luz, a transformação acontece. Não porque você se forçou,
mas porque a própria natureza do ser essencial é transformadora. E tem mais um segredo que Steiner revelou, e que muda o jogo completamente quando você entende. Ele disse que cada ser humano tem um anjo guardião, não do jeito que a igreja ensina, não um ser externo te protegendo de longe, mas um ser espiritual da hierarquia dos anjos que acompanha sua evolução de encarnação em encarnação. Esse anjo conhece seu plano de alma, conhece as lições que você veio aprender, conhece os desafios que você escolheu enfrentar antes de encarnar. E esse anjo está constantemente sussurrando orientação, mas na frequência do ser essencial, não na frequência do ego. Por isso você não ouve. Sua mente está tão barulhenta, tão cheia de preocupações e medos do campo emocional, que a voz do seu anjo guardião fica abafada. Mas quando você pratica o método que ensinei, quando você cria silêncio interno e desperta o ser essencial, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir. E como é essa voz? Não é dramática. Não é uma voz trovejante vinda do céu. É suave. Às vezes é só um sentimento, um pressentimento. Aquela sensação de que você deveria fazer isso em vez daquilo. Aquele impulso de ligar para alguém que você não via há tempos. Aquela intuição de pegar um caminho diferente para casa. A maioria das pessoas ignora esses sussurros, porque foram treinadas a confiar apenas na lógica, apenas na mente racional. Mas Steiner ensinava: confie nos sussurros do ser essencial. Teste. Na próxima vez que tiver uma intuição assim, siga e observe o que acontece. Você vai começar a perceber que esses sussurros te protegem, te guiam, te conectam com as pessoas certas na hora certa. Isso não é sorte. Isso não é coincidência. É o seu anjo guardião trabalhando através do seu ser essencial para te manter alinhado com o plano da sua alma. Então, agora você tem a imagem completa. Você entende que o divino interior não está lá fora. Ele está dentro, no seu ser essencial, manifestado como a presença crística interior. Você aprendeu o método de ativação em 4 passos: silenciamento, descida ao coração, reconhecimento e escuta. Você descobriu a revisão do dia para integrar consciência na vida cotidiana e agora sabe que seu anjo guardião está constantemente comunicando através dos sussurros do ser essencial. O que falta é você fazer, porque informação sem ação é ilusão. Você pode assistir 1000 vídeos sobre espiritualidade e continuar exatamente onde está. Ou você pode pegar um ensinamento, esse ensinamento, e aplicar 20 minutos por dia, todos os dias, por 6 meses, e ver sua vida se transformar. A escolha é sempre sua. A presença crística interior em você está esperando. Não esperando que você se torne digno, esperando que você reconheça que sempre foi. A instituição religiosa convencional te ensinou a buscar Deus fora. Steiner provou que ele sempre esteve dentro. Escreve: eu sou, se essa revelação mexeu com sua alma. Comenta o minuto exato que você sentiu algo despertar em você. Essa comunidade não é só de espectadores. É de almas que reconhecem a verdade quando ela ressoa. E quando você compartilha, quando você escreve, você ancora essa verdade mais profundamente em você. Então, não guarda, compartilha. Qual parte desse ensinamento tocou mais fundo? E tem algo mais que precisa ser dito, algo que Steiner enfatizava e que pode salvar você de anos de frustração espiritual. O despertar não é linear. Não é como subir uma escada onde cada degrau te leva inevitavelmente mais alto. É mais como uma espiral.
Tem dias que você vai sentir a presença da presença crística interior tão forte que vai questionar como viveu sem isso. E tem dias que parece que tudo voltou ao que era, que você perdeu a conexão, que tudo era ilusão. Steiner dizia, esses dias de aparente retrocesso são tão importantes quanto os dias de expansão, porque eles te testam. Testam se sua prática depende de resultados imediatos, ou se você entende que está plantando sementes que às vezes levam tempo para germinar. O ego quer resultados instantâneos, quer iluminação relâmpago. O ser essencial sabe que transformação real é um processo, e honre cada passo desse processo, mesmo aqueles que parecem ser para trás. Por isso, Rudolf Steiner insistia tanto em disciplina espiritual, não disciplina no sentido militar, mas no sentido de compromisso, compromisso de praticar, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando as forças da ilusão sussurram que você está perdendo tempo, porque é justamente nesses dias, sem inspiração, que a verdadeira transformação acontece. Nesses dias, você não está praticando por recompensa. Você está praticando porque reconheceu que esse é o caminho. E esse reconhecimento, essa determinação, independente de resultados, isso é o ser essencial, se manifestando. E deixa eu te dar um sinal. Um sinal de que o método está funcionando. Mesmo quando parece que não está, observe sua vida nos próximos 30 dias. Não os grandes eventos, as pequenas coisas. Você vai perceber que reage diferente às situações que antes te tiravam do eixo. Alguém te fecha no trânsito e, em vez de raiva automática, surge um espaço, uma pequena pausa, onde você escolhe não reagir. Alguém te critica e, em vez de defesa imediata, você para e considera se há verdade ali. Esses micromomentos de consciência são a prova de que o ser essencial está despertando. Não espere experiências místicas, dramáticas. A verdadeira espiritualidade acontece no ordinário, transformado em sagrado. Steiner também ensinava que, quando você ativa a presença crística interior em você, isso tem efeito nos outros. Não porque você está pregando, você não precisa falar nada, mas sua simples presença muda, tem uma qualidade diferente. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. Alguns vão se aproximar, atraídos pela luz que você carrega sem esforço. Outros vão se afastar, incomodados porque sua presença reflete a escuridão deles, e ambas as respostas são perfeitas. Você não está aqui para salvar ninguém, você está aqui para despertar. E seu despertar dá permissão para outros despertarem. Quando estiverem prontos, você não está mais sozinho nessa jornada. A presença crística interior dentro de você nunca te abandonou. Ele só esperava que você parasse de procurar lá fora e olhasse para dentro. E agora que você olhou, agora que você sabe, tudo começa de novo. Não como buscador autêntico, mas como santuário interior do divino. Esse é o legado de Rudolf Steiner. Essa é a verdade que quiseram esconder. E essa verdade acabou de te libertar.